A graça e a paz, irmãos, da fonte de água viva. Quero agradecer você também, que não é membro da nossa igreja aqui na Fonte de Água Viva, mas está aí, da sua casa, acompanhando o nosso culto online pela internet. Nós estamos impossibilitados de nos reunir presencialmente, mas estamos guiados pelo mesmo Espírito, o Espírito de Deus. Então creio que esse tempo que você terá conosco aqui, meditando a palavra junto comigo, Deus vai falar muito com você. Então, eu peço para você, para tudo que você está fazendo nesse momento, porque a palavra de Deus merece toda a nossa atenção. Tudo quando nós vamos meditar na palavra, Deus fala conosco. E Deus vai falar com você nesse período. Então para as coisas que está fazendo, senta, acha um lugar que você possa ouvir, chama as pessoas da sua casa, da sua família, e escute que Deus vai falar com você. Enquanto nós orarmos, o Espírito Santo vai manifestar o poder dele aí na sua vida, aí na sua casa, e você pode ser alcançado com grandes milagres de Deus. Vamos orar para começarmos o culto nessa noite, amém? Senhor Jesus, louvado seja o teu nome. Eu te louvo, Senhor, pela vida de cada irmão que está me ouvindo, aí na sua casa, no seu trabalho, acompanhando a gente pela internet, nos acompanhando pelo nosso canal. Eu quero te pedir, Espírito Santo, visita essa pessoa e fale ao coração dela. Ó Pai, nós estamos aqui para receber da preciosa semente que é a tua palavra, poderosa, viva e eficaz, necessária para esse tempo que nós estamos vivendo, pois nós confiamos que só o Senhor, ó Pai, é capaz de mudar a nossa história, de mudar o nosso destino. Nós cremos que Tu és o soberano, Senhor. Por isso fala conosco, ministra ao nosso coração. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Vamos ler a palavra de Deus? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Pega aí uma Bíblia e lá no livro de Atos, e nós vamos ler uma porção da palavra de Deus. No último culto, o pastor Elivan compartilhou aqui sobre a necessidade de sermos um instrumento de esperança, porque nós estamos vivendo dias críticos na nossa nação, mas nós fomos chamados por Deus a manifestar o reino dele, a manifestar a vontade de Deus. Então creia que no meio dessa dificuldade que nós estamos vivendo, Deus tem o poder de transformar em bênção. Deus é especialista em transformar o mal em bênção. Então não sei quais condições você está enfrentando, eu não sei quais problemas você está enfrentando nesses dias, eu não sei se você está aí na sua casa, isolado, talvez você esteja enfermo, doente, talvez com sérios problemas financeiros, várias coisas na sua cabeça para resolver, mas saiba que Deus é poderoso para te tirar dessa situação, para te levantar dessa cama que você está e te encher de fé e de poder para seguir em frente, para conquistar tudo que Deus sonhou para você. Deus tem sonhos para você. Deus tem sonhos na sua vida, sim. Quem disse que acabou? E Ele vai concretizar cada um dos planos dele na tua vida. Creia que Deus te ama. Ele te ama. Então nós vamos ler lá em Atos, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 29 até o 31. Diz assim, você pode acompanhar aqui na descrição do nosso canal as referências. Anote para você meditar depois com mais calma. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar, realiza sinais e maravilhas por meio do teu nome, do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Amém? Nós estamos falando num texto do qual a igreja, a primeira igreja, a igreja primitiva, ela estava experimentando de um grande poder de Deus, de uma grande manifestação do poder de Deus. Mas também, eu quero falar para você, eles estavam num contexto muito difícil.
num contexto de ameaça. Os cristãos estavam sendo perseguidos, todos os dias pessoas estavam morrendo por causa da sua fé, sabe, muitas coisas estavam deixando uma atmosfera de medo. As pessoas estavam vivendo debaixo dessa nuvem maligna de medo, mas a palavra de Deus diz que esses homens e mulheres de Deus não se entregaram aos seus medos, eles se entregaram ao poder de Deus, aquele que tem o controle de todas as coisas. E eu quero te desafiar a se entregar a esse poder, ao poder de Deus, ao poder do Senhor. E a palavra diz aqui, lá em Atos capítulo 4, agora, Senhor, considera as ameaças deles. Eles estavam fazendo a obra de Deus. Pedro, junto com outros discípulos, estavam realizando os planos de Deus, a vontade de Deus, mas haviam sido presos, torturados, e agora muitos cristãos estavam com medo, escondidos nas suas casas. E a palavra de Deus diz que eles estavam aflitos, sem saber como ia ser o futuro. Mas eles não se esqueceram quem eles eram e o Deus que eles serviam. Eu quero falar para você, não esqueça quem você é. Não esqueça o Deus que você serve. Um cristão não pode ser dominado pelo medo. Eu sei que muitas vezes nós passamos coisas difíceis que geram medo, que geram insegurança, sem saber o que vai acontecer no futuro, amanhã. Mas você precisa se lembrar quem você é. Você é um filho amado de Deus. Você é casa de Deus, templo do Espírito Santo. Deus habita em você e Deus está acima de tudo, de qualquer circunstância. Não há problema que não possa ser revertido pelo poder de Deus. Não há situação que possa parar o poder de Deus. Aquele que não suportou a morte, que foi capaz de vencer a morte, pode vencer todas as coisas. E ele diz que no mundo nós teríamos aflições, mas ele diz para os seus discípulos: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Deus nos deu uma palavra. Ninguém ia passar por essa terra sem nenhum arranhão, sem nenhum problema. Sabe, nós pensamos, eu sou cristão, eu sirvo a Deus, então por que nós passamos por essas crises, os problemas, as enfermidades, todas as situações querendo nos abater de todos os lados? Jesus não disse que estaríamos imunes às perseguições, às lutas, às dificuldades, aos problemas. Não, ninguém vai passar por essa terra sem nenhum arranhão. Ele diz: no mundo tereis sim aflições, mas ele diz: tenha ânimo. Tenha ânimo, porque a promessa que eu dou para você é de vitória. Se eu venci, e se você estiver em mim, você também vai vencer. Então creia que você também vai vencer. Você foi chamado para ser um vencedor no reino de Deus. E a palavra do Senhor diz que diante daquela atmosfera na qual eles estavam, de medo e de ameaça, porque eles tinham sido fortemente ameaçados a não continuar a pregar, a não anunciar a palavra de Deus. Mas eles não se conformaram com isso. Eles não se acostumaram. Eles foram orar, foram buscar Deus, porque quem tem o Espírito de Deus, a obra não pode parar. A obra de Deus não pode parar. Nós podemos parar de nos reunir aqui no prédio, mas o inimigo não pode parar você de ser boca de Deus, de ser um instrumento de Deus, porque nós somos a casa de Deus. Você é o templo do Espírito Santo, então essa obra não pode parar. A obra de Deus não para. Quem tem o Espírito de Deus é movido por ele. E aqui eu quero falar para você qual foi o segredo dessa igreja prevalecer diante da dificuldade e ainda conquistar um número extraordinário de almas para Cristo, de viver um avivamento, de viver os milagres de Deus, porque quando existe necessidade, aí então é necessário milagres. E nós estamos vivendo tempo que o nosso país está enfermo, que muitas pessoas estão enfermas, e quando há necessidade, então mais ainda é necessário que o poder de Deus se manifeste, trazendo cura, trazendo milagres e sinais. E quem será o instrumento desses sinais? Você. Você é aquele que Deus confiou essa obra. Você é o chamado, o escolhido para cumprir a vontade de Deus e manifestar os milagres que a nossa nação, que o nosso povo está necessitando. A Bíblia diz que diante das ameaças, eles começam a orar. Veja comigo lá no versículo de Atos, capítulo 4, 29. Ele diz: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os seus servos para anunciarem a palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar.
realiza os milagres e as maravilhas. A Bíblia diz que diante daquela ameaça, diante daquela situação, porque se eles saíssem das suas casas, eles estavam expostos ao risco de morte. Hoje não é diferente. Nós estamos expostos a outros tipos de risco. Mas a palavra de Deus diz que eles, diante daquela situação, eles se ajoelham diante de Deus e começam a orar. Fala: Senhor, olha o que nós estamos vivendo. Olha as ameaças para a obra parar, para que a obra não avance. E eles começam a pedir para Deus: capacita-nos a continuar anunciando a mensagem corajosamente. Capacita-nos a continuar firmes, crendo na tua palavra, crendo no poder de Deus. Então, diante do medo, talvez você esteja aí na sua casa e está com muito medo. Está com muito medo de tudo que está acontecendo. Você liga a TV, você ouve os noticiários, você perde pessoas conhecidas, e o medo às vezes quer paralisar você de todos os lados. Eu sei. A Bíblia fala que eles também sentiram medo, mas eles começaram a orar. Fala: Senhor, me ajuda a continuar firme. Me ajuda a continuar crendo, independente daquilo que eu estou vendo. Independente do que está acontecendo ao meu redor, me ajuda a continuar crendo que o Senhor está no controle da minha vida, que o Senhor está no controle da minha família, que o Senhor está no controle das minhas finanças. Essa era a atitude dessa igreja. Eles não se entregaram ao medo, eles foram orar. Eles estavam com medo, sim, mas eles foram orar e pedindo para Deus os capacitar e dar coragem. Então eu quero falar para você hoje, você que está aí na sua casa, o Espírito Santo quer encher você de coragem. O Espírito Santo quer encher você dessa coragem que vem de Deus, para que você saiba que nós não temos o controle da nossa vida. Eu não sei o que vai acontecer daqui 5 minutos, mas Deus sabe. E Ele sim quer que você entregue a sua vida nas mãos dEle. Creia que Ele tem planos maiores para você, coisas poderosas para realizar na sua vida. Não se entregue ao medo, porque é isso que o diabo quer parar você. É isso que o inimigo tentou fazer com aquela igreja. A estratégia não mudou. O diabo fez a mesma coisa. Ele falou assim: eu vou gerar tanto medo. Eles vão ver os crentes morrerem. Eles vão ver os cristãos sendo perseguidos, apedrejados, morrerem na frente deles. Eu vou espancar, eu vou prendê-los. E eles vão ser tomados de tanto medo que eles vão se esconder. Eles não vão ter mais coragem de falar de fé. Eles não vão ter mais coragem de falar do nome de Jesus. Porque o medo vai dominá-los e vai paralisá-los. Essa foi a estratégia de Atos para interromper a obra que o Espírito Santo havia começado na igreja. E essa é a mesma estratégia hoje. Mas graças a Deus, que pessoas cheias do Espírito Santo, como eu e você, não nos movemos pelo medo. Mas nós deixamos o Espírito Santo, que é o líder dessa obra, conduzir o nosso caminho, conduzir a nossa vida. A Bíblia fala o seguinte, que eles pedem para que o Senhor capacite eles para anunciar a palavra corajosamente. E aí, na segunda parte, no versículo 30 e 31, ele diz o seguinte: eles pedem para o Senhor: estenda a tua mão com poder. Estenda a tua mão com poder e realiza sinais, maravilhas e curas por meio do teu santo servo Jesus. Aquela igreja viveu milagres porque eles oraram pedindo para Deus o encher de coragem. E segundo, eles pediram para Deus estender a mão dele de poder, de cura, de sinais, de milagres, de maravilhas, pois eles sabiam que só assim Deus conquistaria as pessoas. A Bíblia diz que Jesus Cristo, quando ele estava aqui na terra, ele se esvaziou da forma de Deus. Ele assumiu a forma de servo. Ele assumiu a figura humana. Então ele veio nessa terra sem nenhuma prerrogativa divina, sem nenhum adjetivo divino. Ele veio na qualidade de homem, como eu e você, sujeito às tentações, sujeito aos problemas. Ele deveria vencer como homem, para que sim cumprisse a sua missão e o seu chamado. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, ele precisou ser ungido. A Bíblia fala que antes de Jesus ser batizado nas águas, ele não tinha feito nenhum milagre. A Bíblia diz que quando ele é batizado nas águas, os céus se abrem e o Espírito Santo desce sobre ele.
Ele mesmo diz lá em Lucas, capítulo 4, versículo 18: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar aos que estão cativos que eles serão soltos, os cegos verão e os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. A igreja primitiva de Atos que nós lemos viveu um dos melhores momentos de avivamento, porque eles mergulharam na unção de Jesus. E é isso que eu quero falar para você. Se você mergulhar na unção de Deus, você vai viver um grande avivamento. Deus fará coisas poderosas na tua vida, através de você, na sua família, na sua casa. A Bíblia diz, Jesus diz que Ele precisou ser ungido. Ele foi ungido pelo Espírito Santo. E Ele mesmo diz que todas as suas obras foram realizadas pelo Espírito Santo de Deus. Era o Espírito Santo que realizava as curas, era que realizava os sinais e as maravilhas naquele tempo. E havia muita gente enferma, muitas pessoas oprimidas por demônios, muitas pessoas escravas do pecado. Quero ler um texto com você que diz, lá em Isaías, capítulo 10, versículo 17. Isaías 10, capítulo 20, versículo 27, diz assim: e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Qual foi a diferença? Que o povo de Deus conseguiu vencer os ataques do inferno, o medo, o pavor que havia se levantado contra eles, as barreiras e os obstáculos que os impediam de se tornarem vencedores. Qual foi o segredo que fez esse povo de Deus multiplicar, crescer num meio tão conturbado, no meio de uma dificuldade tão grandiosa? E eu quero dizer para você, unção. O segredo dessa igreja é que eles eram cheios do Espírito Santo. Eles tinham unção de Deus e eles mergulharam na unção. Jesus Cristo teve que receber unção. Ele recebeu unção do Espírito Santo para curar pessoas. A Bíblia diz que até a orla das vestes de Jesus curava. A Bíblia fala, olha, nós vamos ler aqui, Mateus capítulo 14, versículo 36. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. Rogaram-lhe que ao menos eles pudessem tocar na orla da roupa, e todos os que tocavam ficavam sãos. A palavra de Deus diz que quando Jesus foi ungido com o Espírito Santo, o poder de Deus estava sobre ele e ele fluía essa unção. Ele fluía essa unção sobre ele a ponto de passar até para as suas roupas. E a Bíblia diz que os enfermos, quando tocavam nas suas roupas, eram curados. Talvez por isso você conhece aquele texto daquela mulher que tinha um fluxo de sangue, que pensou, vou tocar na orla das suas vestes, porque se tão somente eu tocar, serei curada. Quando uma pessoa recebe do Espírito de Deus o poder, essa unção agora precisa ser ativada. Há uns domingos atrás, o pastor Erivan ministrou aqui que o fogo não pode se apagar, que nós temos o Espírito de Deus e temos a responsabilidade de deixar a chama da presença do Senhor em nós acesa. E eu quero falar para você, o Espírito Santo, o que realiza, o único que pode realizar coisas extraordinárias que ninguém viu, que ninguém nunca ouviu, está nele, está nessa pessoa, na pessoa do Espírito Santo. E Jesus teve que receber dele. E ele fala para os seus discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Porque talvez eles nem imaginavam por aquilo que eles iam enfrentar, as perseguições, o caos, as situações difíceis, os perigos de morte que eles iam enfrentar. Eles não tinham nem ideia disso. Mas Jesus antecipa, falando que era necessário que eles estivessem revestidos de poder, revestidos da unção. Tudo aquele poder que Jesus operou, os milagres, foi o Espírito Santo. E cada vez
que a unção se manifesta, ela é ativada através da fé de alguém. Você tem o Espírito de Deus. A unção de Deus está sobre a sua vida, mas essa unção precisa ser ativada, e ela é ativada através da fé. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela saiu da sua casa, ela teve uma atitude de fé, ela pensou com um pensamento de fé: se tão somente eu tocar eu vou ser curada. E ela deu um passo de fé, saindo da sua casa, enfrentando as barreiras, os obstáculos, a multidão, o que as pessoas iam falar dela, as críticas e o seu próprio corpo debilitado, fraco, sem condições físicas. Foi tudo atitudes de fé. E quando ela estende a mão sobre a orla de Jesus, sobre a barra do seu manto, então a unção, o poder do Espírito Santo é transferido instantaneamente para aquela mulher. A unção dá para sentir, a unção dá para tocar, porque ela sentiu o corpo dela sendo renovado, o útero sendo modificado, o sangue estancando, parando. Ela sentiu no seu próprio corpo o poder do Espírito Santo, da mesma forma que Jesus também sentiu. Jesus sentiu a unção fluir do corpo dele. Ele sentiu a unção fluir pelas suas roupas. Ele sentiu a unção fluir. E eu quero falar para você nesses dias: deixa a unção fluir. Deixa a unção fluir através de você. Deixa a unção de Deus fluir através de você. O povo de Deus aqui da igreja primitiva, eles não cederam às circunstâncias. Eles não cederam às dificuldades. Eles foram orar. Eles foram orar e falar: Senhor, nós estamos com medo. E realmente existem muitas situações difíceis. Mas nos ajuda, nos dá coragem para continuar, para seguir em frente, para seguir aquilo que o Senhor tem para nós. Nos dá ousadia para continuar anunciando a sua palavra. Nós cremos que Tu és Deus. Eles começam a oração deles lá em Atos, dizendo assim: Senhor, Tu és o soberano. O Senhor criou os céus, a terra e tudo que neles há. A Bíblia fala aqui no versículo 24 de Atos, capítulo 4: unânimes levantaram a voz a Deus dizendo: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Eles estavam dizendo: Deus, nós sabemos que o Senhor está acima de tudo, de tudo. O Senhor tem o controle de todas as coisas. Então, derrama o Teu poder sobre nós e nos ajuda. Sabe, é triste quando a gente vê alguém que já entregou a sua vida para Jesus, que se batizou, que foi até marcado com o batismo com o Espírito Santo, se entregando às suas fraquezas, se entregando aos seus medos, se entregando à incredulidade, à desconfiança, à falta de fé, morrendo espiritualmente, morrendo. Aí na sua casa não tem vontade de buscar Deus, de se relacionar com Ele. Frio, vive uma vida fria. Sabe, incrédulo, é muito triste. Porque aquele que tem o fogo de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele sabe que Deus é maior do que tudo na vida dele. Você acha que a sua enfermidade é maior do que Deus? Você acha que os seus problemas financeiros é maior do que Deus? Não existe nada maior do que Deus. Nada maior do que Deus. Nada está acima de Deus. Seus problemas não são maiores do que Deus. Você precisa abrir o seu coração para Ele e falar: Tu és o soberano, Senhor. O Senhor tem o controle de tudo. Sabe, as coisas não dão certo pra gente porque a gente quer dirigir a nossa vida sozinho. A gente quer caminhar sem Deus, como se não precisasse de Deus. E aquele povo, eles receberam livramento de morte, receberam livramento de enfermidade. Foram canais de Deus, instrumentos de Deus. Eles foram instrumentos de grandes milagres. A Bíblia fala que paralíticos andaram, que cegos enxergaram, que mortos ressuscitaram. Coisas que ninguém nunca ouviu aconteceu através da vida deles, porque eles ousaram confiar exclusivamente no poder de Deus. Eles ousaram confiar no Senhor. E é isso que esse povo nos ensina. Você quer ver vitória? Você quer desfrutar de milagres na tua vida? Eu quero desafiar você a confiar no Senhor Todo-Poderoso. A se ajoelhar e falar: Senhor, o Senhor é dono da minha vida, da minha família, das minhas finanças. Eu não posso nada, mas o Senhor pode.
o Senhor pode fazer na minha vida. Quero desafiar você a crer nele como eles creram. A Bíblia fala que eles creram. Jesus foi ungido com poder. E a unção tem o poder de libertar. Tem o poder de libertar os cativos. Pois Jesus, ele diz o seguinte, em Atos 10, 38. Sabem também que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então Jesus foi por toda parte fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. A Bíblia fala que Jesus foi ungido por Deus com poder. Com poder. Então quando você para e ora, em vez de você ficar reclamando das coisas que estão vindo, em vez de você ficar reclamando que as coisas estão piorando, em vez de você ficar abrindo a sua boca para reclamar, sabe, vá orar. Porque oração faz parte daquele que crê em Deus, crê no poder de Deus. Jesus, ele foi ungido com poder. Ele é o único que tem poder. Você não tem poder de sair da situação que está, mas Jesus tem poder de tirar. A Bíblia fala que ele sim. Então essa unção faz toda a diferença. E a igreja entendeu que só Jesus tem a verdadeira unção. E essa unção está sobre o poder do Espírito Santo. E a Bíblia diz em Isaías que o jugo será despedaçado por causa da unção. Quantas pessoas hoje estão sendo acusadas pelo inimigo? Estão aprisionadas pelos vícios, aprisionadas pela enfermidade, doentes, carregando um jugo. Significa algo que está prendendo ela de viver a vida plena, de viver a vida normal, porque existe algo que está oprimindo. E a Bíblia fala que a unção tem o poder de despedaçar, que é o poder de Deus, o poder do Espírito Santo. E é isso que ele deseja trazer para você nesse dia. É isso que Deus deseja para você. A Bíblia fala lá em Zacarias 4:6. E respondeu-me dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É a unção, ela é o poder de Deus para desfazer as obras do inimigo na vida de uma pessoa, para desfazer as obras de enfermidade. E essa unção, ela é ativada quando encontra com alguém que tem fé. Todas as vezes que os discípulos de Jesus encontravam alguém que tinha fé, então a unção era liberada sobre a vida daquela pessoa. Você está me ouvindo? Você pode receber da unção de Deus, porque a unção de Deus está sobre a sua igreja. Jesus hoje é o cabeça dessa igreja, e a unção que derrama da cabeça, a Bíblia fala, vai até a orla dos pés. A unção que Jesus derramou sobre a sua igreja pode chegar aí na sua casa, pode chegar aí aonde você está e quebrar o jugo que está prendendo você, quebrar toda a sentença que o diabo tem lançado contra a sua vida. A Bíblia diz que a unção despedaça o jugo opressor. A unção despedaça os planos do diabo contra você. Talvez o diabo tenha lançado planos de morte, planos de depressão, planos de ansiedade, de dificuldade, está aprisionando você. Mas a unção de Deus, quando nós orarmos, vai fluir e vai quebrar toda a obra do inimigo contra a tua vida. Amém? Quero que você creia nisso aí onde você está. A Bíblia fala aqui em Romanos 10, 17. Portanto, a fé vem pelo ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Então, quero desafiar você precisa aprender de Cristo. Você precisa aprender sobre Jesus. E só existe uma forma de aprender sobre Jesus, é quando você lê a palavra de Deus. Então aí na sua casa você precisa reservar um período para você ler e meditar. Cada vez que você lê, você se enche de Jesus. O poder está nele. O poder vem dele. O poder não está em mim, não está no pastor. O poder vem do próprio Jesus. A unção está nele. E cada vez que você Cristo, isso ativa a unção de Deus na sua vida. Isso ativa a sua fé a desfrutar dos milagres. Pois sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia fala que a incredulidade é a única barreira para o teu milagre. A falta de fé é a única barreira. Mas se você quer ver a sua fé aumentar nesses dias, então reserve um tempo para se encher da palavra de Deus. E você precisa, e você vai ver, que quando você começar a meditar na palavra, você vai aprender a crer em Deus por si só, por si mesmo. A Bíblia diz lá em Marcos, o último que eu quero ler hoje, 5:34 diz, ele lhe disse, filha,
A tua fé te salvou. Vá em paz e seja curada deste mal. A palavra de Deus diz que a fé daquela mulher com fluxo de sangue hemorrágica ativou a unção de Jesus Cristo. E Jesus responde para ela assim: a tua fé te salvou. E eu quero desafiar você hoje a crer no poder de Deus. Se você, junto comigo, nos unimos em oração e clamarmos como a igreja primitiva clamou: Senhor, estende a tua mão de cura, estende a tua mão de sinais, de milagres sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, sobre a nossa nação. Juntos, Deus vai ativar, através da nossa fé, vai ativar a unção de Jesus sobre nós. E o poder de Deus será derramado sobre as nossas vidas. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, Pai, nós oramos nesse dia. Clamamos pela presença do Espírito Santo. Manifesta, Senhor, o seu poder em nós. Eu oro, Espírito Santo, por cada pessoa que está nos assistindo nesse momento. Te convido, Espírito Santo, a ir de encontro a essa pessoa. Entra nessa casa, Senhor. Ó Pai, enche essa pessoa com o teu poder. Nós declaramos através da tua palavra que nós cremos que somente a Jesus Cristo, somente ao Espírito Santo pertence todo o poder nessa terra. Ele é poderoso a realizar milagres, a realizar sinais, a realizar maravilhas. Ó Pai, a palavra do Senhor diz que a unção despedaça todo jugo, e é a unção de Jesus Cristo, é a unção do poder do Espírito Santo. E eu declaro agora, aí onde você está, que o Espírito Santo possa quebrar todo jugo que tem se levantado contra a tua vida, todo plano de Satanás contra você, caia por terra nessa hora em nome de Jesus. Nós mandamos embora toda enfermidade, repreendemos em todo mal no teu corpo, toda dor, toda inflamação, todo vírus, nós mandamos embora na autoridade do nome de Jesus. Declaramos que Ele é poderoso para curar o teu corpo, para curar a tua saúde, para curar a tua alma. Em nome de Jesus nós repreendemos, Senhor, todo pensamento maligno, todo pensamento de morte, todo pensamento de depressão, todo pensamento de ansiedade que tem dominado você, a incerteza do futuro, os medos, ó Pai, a ansiedade do que vai acontecer. Ó Pai, nós declaramos que todas elas caiam por terra. Ó Pai, nós declaramos que o poder do Espírito invada a tua vida, que o poder do Espírito Santo aí onde você está, encha você com a paz dele, encha você com a alegria do Espírito Santo, que você seja renovado pelo poder de Deus, que você seja renovado pela graça do Espírito Santo, que a tua fé possa ativar os dons espirituais, que a tua fé possa ativar o fluir do Espírito Santo, que sinais de Deus se manifestem através de você, que milagres poderosos se manifestem através de você. Nós declaramos que nada pode contra o Espírito de Deus que está na sua vida, que é por você, que Ele está a seu favor, você está guardado por Ele, você está protegido pelo Senhor. Creia que todo o poder pertence a Ele. Eu quero convidar você a entregar nesse momento tudo aquilo que tem afligido o seu coração, tudo que tem roubado a sua paz, que tem te deixado triste, que tem te deixado para baixo, todas as coisas que tem causado em você um medo, uma angústia. Comece a entregá-las agora aí onde você está, aos pés de Jesus. Coloca a tua mão no teu coração e fala: Senhor Jesus, eu creio em Ti, me ajuda. A Bíblia diz que eles pediram: Senhor, nos ajuda a ter coragem. Eles pediram para ter coragem diante do medo, diante das dificuldades, para seguir em frente, para fazer a coisa certa. Que o Espírito Santo te ajude. Ele é teu ajudador, teu auxiliador, o teu guia perfeito. Ele te guia para a verdade, para a plena vontade de Deus. Que você entregue nesses dias. Espírito Santo, nós tomamos agora toda a causa, Pai, que os seus filhos têm enfrentado, os entregamos nas suas mãos. O justo juiz, justo advogado, aquele que nunca perdeu uma batalha, aquele que nunca falhou e que nunca vai falhar. Eu declaro que essa causa, Senhor, na vida desse irmão está nas suas mãos agora. Declaro, o Espírito Santo, que o Senhor é poderoso para desfazer todos os planos do inimigo e conceder a vitória. Nós te glorificamos porque eu determino a vitória, Senhor. Declaro que a vitória é sua,
a vitória da sua família, a vitória de Deus sobre a tua vida. Que o Espírito Santo renove o seu interior, que Ele te encha da presença de Deus, que Ele te encha, que você possa fluir aí onde você está, os dons espirituais. Deixe o Espírito Santo, cante um louvor, cante uma canção ao Senhor, erga suas mãos aí onde você está e adore a Ele, adore ao Senhor. Declare: Espírito Santo, vem me encher, porque a palavra do Senhor diz que depois que eles oraram, o lugar tremeu e eles foram cheios do Espírito Santo. Espírito Santo, enche essa pessoa que está me ouvindo, enche essa pessoa que está me escutando nesse momento. Eu declaro em nome de Jesus que você seja cheio do Espírito Santo, que você seja cheio do Espírito Santo. Você não precisa estar reunido aqui conosco, mas você pode ter a sua fé ativada através dessa oração e deixar os dons espirituais fluir através de você. Que você seja batizado com as línguas estranhas, que você seja batizado com o fogo de Deus, e que a presença do Espírito te erga, te levante e te faça viver coisas poderosas em Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Eu oro e declaro, Senhor Espírito Santo, que haja, Senhor, ó Pai, um grande terremoto de Deus na vida dessa pessoa. Ó Pai, que ela seja inundada pelo poder de Deus. Oriandará, Massuri, cantarás. Oriandará, Machede, cantará, Massuri, Edechede, cantarás. Oriandará, Massuri, cantará, Maché. Espírito Santo, enche e continue enchendo constantemente essa pessoa com a tua presença. Eu te louvo e agradeço em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Amém?